Olá, amigos! Eu sou Elisete Protásio, um dos membros do Lar Ismael, e eu estou voltando aqui hoje para falar com vocês, no nosso quadro do Momento do Evangelho, sobre a lei do amor. Hoje nós vamos falar sobre o item 9, e a lei do amor ela está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo, não podia ter outro nome, ele tem o título de Amar ao Próximo como a Si Mesmo. Então, antes de iniciar, como sempre, vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre e amigo, aos espíritos amigos do Lar Ismael, de todos nós, que nos intua que as nossas palavras possam realmente servir como um bom guia para aprendermos cada dia mais a amar o nosso próximo. Que assim seja, graças a Deus. Então, eu vou lá começar a ler o item 9. Esse item ele foi trazido para nós por um espírito chamado Fenelon, em Bordeaux, em 1861. Ele começa tão lindo quanto o item 8. O amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É um fato que tendes podido constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer afeição viva e ardente. À prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor que lhes transbordam o coração, aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. Espécies de misantropos, a se lamentarem da humanidade, em geral, resistem à tendência natural da alma, que busca em seu redor afeição e simpatia. Rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas, façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras, que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem possa repugnar a prova da reencarnação, pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar pouco a pouco e indistintamente a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer. E a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo. Sobre qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores, o amor Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que o habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime,
reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se quando presenciarem os benefícios produzidos por esta prática, pela prática deste princípio. Não façais aos outros o que não quereis que os outros vos façam, mas fazei pelo contrário todo o bem que puderdes. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de mau grado, ao verdadeiro amor. Este é um ímã a que ele não poderá resistir, e ao seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes nos nossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício. Todas essas virtudes, filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que, quando a doença e a velhice interromperam o curso das suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas delas retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis muito em breve a terra modificada tornar-se um novo Eliseu, em que as almas dos justos virão gozar o merecido repouso. Bem, como todas as lições do Evangelho, maravilhosa, não é? Aqui ele começa falando, né, que o amor é de essência divina, realmente. Quando o nosso coração tá cheio de amor, nós nos sentimos divinamente bem. Não tem assim uma expressão que fala, eu estou divinamente bem, porque a gente tá com esse amor, com essa coisa boa, dessa conexão com Deus. E aí ele segue aqui dizendo que todos nós temos essa essência divina dentro de nós. Quando nós criamos, Deus colocou lá, né, aquela pontinha do amor para que a gente tenha uma ideia do que ele seja e a gente possa desenvolvê-lo dentro de nós. Ele diz que a missão que a tarefa é longa e difícil, mas que ela vai ser realizada. Então, o que a gente deveria fazer, sabendo que, apesar de longa e difícil, ela tem que ser realizada? A gente poderia começar a praticar mais esse amor divino, não é? Ele fala aqui, né, que mesmo a pessoa, o ser mais abjeto, aquela pessoa mais complicada, aquele ser que cometeu mais atrocidades, né, nessa terra, ela tem por um ser, às vezes por um objeto, uma planta ou um animal, esse amor, essa semente ali dentro. Tá errado? Não tá. É a forma que esse ser começou a desenvolver esse amor. Às vezes ele nem percebe, porque Deus, na sua bondade e no seu amor por nós, ele fala que a missão é longa, porque por conta disso, às vezes a gente ainda não aprendeu a amar realmente. Então, a gente começa, como sempre, aos poucos. A gente começa devagar. Então, eu vou amar loucamente aquele cãozinho que me faz companhia. Aquele gato que tá sempre por ali, me falando um miau, um oi, me dando uma alegria, um alento, fazendo um carinho. E eu retribuindo esse carinho,
vou começando a aprender a amar até o nosso próximo. Então, tem até uma música que fala, né? Eu achava muito louco as pessoas terem esse amor tão grande por um bichinho, né? E tem uma música que fala: troca o seu cachorro por uma criança pobre, né? Que sem carinho, sem rango, sem lar, sem cobre. Mais ou menos assim a frase dessa música. Mas realmente seria muito bom, né? Que a gente conseguisse os dois. Mas então, se a gente ainda não consegue trocar esse amor por um ser, que a gente comece realmente a desenvolver esse amor pelo bichinho. Tem pessoas que cuidam da natureza e tem esse amor, esse devotamento de cuidar do nosso planeta. Vou dizer que está errado? Não, é o nosso lar. É onde Jesus nos colocou para nós nos desenvolvermos, para nós crescermos. Nós precisamos agradecer a essas pessoas, não é? E aí um pouquinho mais abaixo desse amor, por um objeto. Como às vezes uma pessoa tem um apego, né? A gente nem fala que amor é apego a uma coisa. Os meninos aos carros, né? As meninas a não sei, a outras coisas, algumas mulheres a joias e tem aquele apego tão grande, aquele amor por aquilo. Mas às vezes aquilo tem um significado para ela, não é? Um significado de amor. Vou dar um exemplo. Eu tenho aqui na minha sala um jogo que é de chá, que era da minha sogra. Ele é muito bonito, vou pegar uma peça para mostrar para vocês. Olha como é lindo, olha que delicado, era da minha sogra. Eu tenho um carinho por ele, eu não gostaria que quebrasse, eu não gostaria que se perdesse no tempo, porque ele tem uma história conosco. Então também não está errado a gente ter um carinho por um objeto. O que a gente não deve fazer é que esse carinho, esse amor por esse objeto seja superior ao amor, ao carinho que nós temos por uma pessoa. Então, se acontecer de que esse objeto, por um descuido, a minha filha tem 11 anos, vem aqui, pega alguma coisa sem querer, bate e quebra, que eu não seja mais apegada a isso, né, do que a minha filha. E crie um problema familiar por conta de um objeto. Apesar de ser ainda um dos caminhos, né, para a gente ir evoluindo, mas a gente ir raciocinando e vendo que isso realmente é apenas um objeto, ainda é matéria. Por isso que ele fala aqui para frente que, olha aqui, né, ele fala assim, que essas pessoas são espécies de misantropos, né, que amam tanto as coisas e tem até alguma aversão à humanidade. Algumas pessoas são assim mesmo. Misantropo é aquela pessoa que tem uma aversão, que tem, fala, não, essa humanidade não tem mais jeito não, é melhor eu me apegar ao meu bichinho mesmo. É melhor eu me apegar àquele potinho ali mesmo, é melhor eu ficar com as minhas plantas. Não precisamos, né, ser assim, ter esta aversão, porque realmente, às vezes a gente vê algumas notícias, vê algumas situações que a gente fala, a humanidade está perdida. Que essa frase não saia mais da nossa boca e que nem entre na nossa mente, porque isso seria desacreditar o amor de Deus por nós. Isso seria desacreditar em tudo que Jesus veio nos ensinar e demonstrar por nós, por amor a nós. Então, que essas coisas assim tão negativas comecem a ficar lá no nosso passado, que elas não entrem mais no nosso dia a dia, para a gente não ser essa pessoa descrente da humanidade, né? Que aí ele fala aqui mais para frente, que elas acabam rebaixando o amor à condição de instinto, né? Porque está tão apegado mais à parte material do que a parte do amor espiritual, divino, que acaba voltando lá no instinto, né? Como fala no item 8, que nós passamos do instinto para a sensação e para o sentimento. Então vamos seguir no sentimento, vamos começar a ter esse discernimento do que é o material e o que é o divino, não é? Não desprezando um
menos ainda o outro. E aí ele segue aqui falando sobre a reencarnação e que algumas pessoas, né, acham a reencarnação uma ideia terrível. No item 8, ele fala aqui, eu vou voltar um pouquinho porque eu nem comentei isso no outro item, que a reencarnação, que o Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. A primeira é o amor, a segunda seria a reencarnação, que ela levanta a lápide dos túmulos vazios. A reencarnação é uma das grandes demonstrações de amor e da sabedoria de Deus. Por quê? Como que nós, hoje, a gente se analisando, pensando nos nossos defeitos, nos que ainda temos para evoluir, nós conseguiríamos em uma vida chegar à perfeição de Jesus, né? Não vamos nem colocar lá a perfeição relativa de Deus. Então, seria impossível, estaríamos todos condenados, não é? Porque nós erramos muito, nós ainda na juventude muito, na velhice muito, a gente ainda tem muito a aprender, muito a desenvolver. Porque o amor mesmo ainda é um sentimento que a gente está aprendendo a desenvolver, não é? Então, a reencarnação, ela é a oportunidade que Deus nos dá de repetidamente aprendermos e seguirmos no bem. E aí ele fala aqui, né, que há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são ciosas. Então, como é que eu vou falar, poxa, mas esse é meu marido. Na outra encarnação ele pode não ser meu marido? Sim, pode não ser seu marido. Por quê? Porque às vezes aquela missão que nós tínhamos com aquele espírito passou, não é? E a nossa ligação continua sendo a de amor, mas não esse amor egoísta, esse amor terreno que nós entendemos. Aquele amor que vai lá pro instinto, é apego, não é? Poxa, a minha filha vai ser filha de outra pessoa? Meu Deus, eu amo tanto essa criatura. Então, se você ama tanto essa criatura, o que nós queremos? O bem dessa criatura. E aí, naquela próxima encarnação, ela vai vir em outra família. Mas o amor, quando ele é divino, que une, ele não se perde. Os laços estão criados. E então ele segue aqui, né? Ele fala, né? O vosso afeto vos torna egoístas. Então, que a gente procure tirar esta chaga do nosso coração, que é o egoísmo. Porque o egoísmo e o orgulho são o que mais prejudicam a humanidade. Porque quando eu sou egoísta, que eu quero tudo para mim e todos para mim, eu não liberto ninguém. E eu não me liberto. Eu estou sempre ali apegada, agarrada àquele negócio ou àquela pessoa. E isso não deixa a gente crescer. Então a gente vai aos pouquinhos falando assim, não, olha, esse meu amor, ele é mais egoísta do que divino. Então eu vou aos poucos me libertando desse egoísmo, tirando de dentro de mim esse sentimento tão negativo para as nossas vidas. Tão péssimo mesmo. Eu acho que a palavra mais forte, melhor que eu poderia usar seria esse sentimento péssimo pra gente. Só nos traz infelicidades. Por quê? Os espíritos que convivem conosco, nossa família, nossos amigos, aquelas pessoas que estão na mesma religião, na mesma doutrina que nós, são espíritos criados por Deus e eles são livres. E nós não temos o poder de prendê-los conosco. Não é? Como eu não tenho o poder de dizer que esse potinho vai ir comigo até o final da vida. Não tem, né? Então a gente tem mesmo que ir nos libertando desse tipo de sentimento, de apego, para a gente poder crescer e deixar o outro crescer, não é? E aqui ele continua assim.
que e aqui ele continua assim: amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família? A seita? A nação? Não, é toda a humanidade. Então, o que isso quer dizer? Que está na hora de expandirmos os nossos horizontes, que está na hora de nós vermos fora da caixinha da família, fora da caixinha daquele círculo de amigos, fora da caixinha do nosso país e pensarmos na humanidade mesmo, não é? Como ele fala, amai a toda a humanidade. Isso inclui a todas as pessoas, aquelas que nós admiramos já e que já temos algum afeto e aquelas que ainda não é? Como é difícil ainda pra gente amar aquele que fez o mal, às vezes nem pra nós. Eu estava comentando sobre essa lição com uma pessoa e a pessoa falou: nossa, mas como é que você vai amar um ser que quer fazer tão mal a outro, que já fez, que saiu nas notícias e tudo, não quero citar nenhum caso. Poxa vida, é difícil, mas a gente precisa ir fazendo isso. Eu já ouvi vários relatos de pessoas que, na hora de assistir o jornal, anotavam o nome das pessoas que tinham cometido o crime e não da vítima, para poder rezar por aquelas pessoas que cometeram o crime. Então, por quê? Porque aquela pessoa está mais distante de Deus ainda está mais apegada a essa parte terrena, a parte material da vida. Então, assim, esse é um exercício maravilhoso para a gente começar a amar a humanidade. Eu me admirei muito a primeira vez que eu ouvi isso. Foi numa palestra num centro espírita. A avó do palestrante falou que ele contou que a avó dele fazia isso. Na época, faz alguns anos, eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus. E eu falei, nossa, mas ela tem toda a razão, não é? Porque assim é um exercício, isso sim é um exercício de amor. Isso sim é um exercício de você começar a expandir os seus horizontes, sair da caixinha e falar assim, não, eu vou orar, mas não só pelo meu amigo, não só pela minha família, não só por aqueles que me fazem bem, mas por todos, principalmente aqueles que estão mais distantes do bem, não é? Um exercício muito bom pra gente aí, para anotar e ir seguindo. Bom, e aí ele segue aqui, que os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. E por quê? Porque, como a lei do amor, nós não temos a coragem de deixar o outro mal. E toda vez que a gente vê uma pessoa que não esteja bem, a gente vai querer fazer um bem. Mais para frente ele fala aqui no mesmo parágrafo: fazei todo o bem que puderdes. Então que a gente consiga colocar essa frase, fazer todo o bem que pudermos, no nosso dia a dia, porque a gente cruza com muitos desafios no dia a dia. No nosso dia a dia, muitas pessoas às vezes querem, né, nos tirar da lei do amor, mas a gente tem que estar firme. Outro dia eu fui numa loja e a pessoa me tratou tão mal, aí eu saí de lá meio brava, falei, caramba, mas eu não fiz nada pra pessoa, né? E aí eu saí e falei, não, mas eu não vou levar isso comigo, eu não vou desejar o mal dela, eu não vou querer. Então ali eu passei na prova, mas minutos antes eu não estava passando não, porque eu estava bem brava. Então, mas é um exercício. Olha, caí ali, mas eu vou voltar. Eu vou desejar o bem. Aquela pessoa deve estar com algum problema que eu não sei. E acontece muito isso, não é? Às vezes a gente vai em algum lugar, a pessoa tá com aquela cara fechada, não quer conversar com você ou alguma coisa, não quer se abrir. O que você vai fazer? Ficar com raiva da pessoa? Não, ela já tá com muitos problemas para você passar essa energia ruim para ela. Vamos para o contrário, procurar passar para ela paz, harmonia, tranquilidade. Isso é fazer todo o bem que pudermos. Não precisa ser só com
coisas materiais. As pessoas precisam dessa ajuda também, principalmente no momento que andamos passando no nosso planeta. Mas o exercício do amor, ele vem nessas pequenas coisas, né? Naquele momento que a gente fala assim, essa pessoa, não, calma, essa pessoa deve estar passando alguma dificuldade. Analisa, não vamos só nos entregar aos sentimentos negativos, não, vamos nos entregar aos sentimentos do amor, do bem, da paz, da harmonia, porque aí a gente vai conseguindo, aos poucos, chegar cada vez mais próximo a Deus, cada vez mais próximo a esse ensinamento profundo e principal que Jesus nos trouxe, que é o amor. E aí, ele segue ainda mais aqui, essa lição é comprida e linda demais. Ele fala aqui que a terra é a morada de exílio e de provas, mas que ela será purificada pelo fogo sagrado do amor. E nela, então, se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício. Todas essas virtudes, filhas do amor. Gente, imagina quando a gente conseguir realmente praticar todas essas qualidades. A caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação e o sacrifício por amor. Aí vai entrar aqui, naquela parte que ele fala em cima, que eu já li, que o amor, ele vai trazer a felicidade para o nosso planeta durante a nossa vida terrestre. Vai ser durante mesmo o nosso estado aqui na Terra que nós vamos ser felizes. Porque quando nós vemos e vivenciamos a lei do amor, nós não temos assim orgulho, egoísmo. É tudo o contrário, é tudo exatamente o que ele está falando aqui. E nós vamos entender melhor o próximo, nós vamos entender melhor as dificuldades do próximo e as nossas também. E vamos ser mais abnegados, mais resignados, não é? Não é passivo, não é? Que a resignação e a abnegação terminam com a palavra ação. Não é ficar ali parado, vendo e não fazendo nada. Não, nós vamos agir corretamente com aquela pessoa. Vamos fazer todo o bem que pudermos realmente, pensando no bem-estar daquela pessoa, pensando no bem-estar daquela nação, pensando no bem-estar de toda a humanidade, que é o que Jesus veio nos ensinar. Amai-vos uns aos outros. Meu Deus, imagina só essa terra que já é linda, maravilhosa, não é? Que tem tantas demonstrações dos caminhos que Deus nos coloca, uma flor, um canto de um pássaro, que são essas lembranças de que Deus está ali cuidando de tudo. Nós vamos conseguir finalmente vivenciar a lei do amor neste planeta maravilhoso. Imagina como vai ficar se a atmosfera da Terra, né, vai se modificando conforme os nossos pensamentos, conforme as nossas vibrações, tudo ao nosso redor também vai se modificando. Então imagina esse planeta maravilhoso, como vai ser quando nós todos, a humanidade, não só eu, não só a minha família, não só aquele grupo de amigos, não só aquela nação, estivermos prósperos na lei do amor. Será um mundo que a gente acha que ainda não consegue, eu pelo menos não consigo descrever em palavras. Posso visualizar por alguns momentos alguns livros que assim a gente lê e fala dos mundos felizes, onde todos vivem em harmonia, onde não falta alimento para ninguém, onde não falta morada, carinho, não falta nem o pão material e nem o pão espiritual. Na nossa terra, imaginando isso, a gente só pode querer vivenciar essa lei do amor, não é? Eu gostaria de ler para vocês, é bem curtinho, uma prece que eu achei de Chico Xavier, uma mensagem que ele escreveu com o Emmanuel, chama Prece de Amor. É interessante porque o título fala amor, mas no resto da mensagem vocês vão ver que não tem a palavra em lugar nenhum. Vamos lá.
Como estiverdes, Deus te guarde. Como penses, Deus te use. Onde te encontres, Deus te ilumine. Com quem estejas, Deus te guie. No que fizerdes, Deus te ampare. Em todos os teus passos, Deus te abençoe. Então essa prece eu achei muito linda, porque em momento algum ele fala do amor, mas é tudo que está implícito. Porque como estiverdes, como penses, onde te encontres, com quem estejas, no que fizerdes e em todos os teus passos, que Deus esteja sempre presente na sua vida. E Deus estando presente na vida das pessoas é o que nós podemos desejar de maior amor para cada um. Porque é aí que cada um de nós vai nos analisar, vai pensar e vai procurar seguir com amorosidade, com calma, com tranquilidade, desejando realmente o bem, aquele bem com B maiúsculo, para todos nós. Não é para toda a humanidade, inclui a gente também. Então, que nós possamos praticar esse exercício do amor pouco a pouco, como ele diz. É lento, mas vai acontecer. É difícil, mas nós estamos aqui para ajudar. Os espíritos falam isso. Então, que a gente consiga realmente praticar esta lei durante esta nossa semana, durante esse nosso ano, durante essa nossa encarnação, para que a gente possa ir evoluindo cada dia mais e transformando essa morada que nós temos, a nossa Terra, num mundo feliz, num mundo primeiro de regeneração, mas nosso destino é ser mundo feliz. O nosso destino é ser luz. Então, que possamos conseguir durante todo esse tempo seguir felizes, amparados, tranquilos e praticando esta lei. Era isso que eu tinha para conversar com vocês. Como sempre, a gente pede que, se você gostou, coloque o seu like, que compartilhe essa mensagem para que o amor se expanda cada vez mais. E se fizer sentido, né, para você, compartilhe sim com todos os seus amigos, com as pessoas que são queridas para você e para aquelas que também ainda não são assim aquele amor, aquele afeto tão querido. E uma boa semana. Na semana que vem nós vamos falar sobre o item 10 desta lei. Essa lição, ela é extensa e eu achei que a gente deveria falar pouco a pouco, porque é muito assunto, né? Aproveitando, nós estamos com as sacolinhas de Natal, então se você quiser ajudar uma criança a ter um Natal mais leve, mais feliz, você contata algum dos membros do Lar Ismael, que a gente vai te ajudar a ajudar, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!